Nesta tarde tão agradável, nós trazemos para a nossa reflexão a questão da imortalidade. Mas a imortalidade sob dois aspectos, dois ângulos, duas visões. A imortalidade enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos nessa existência vivos, e a imortalidade também considerada após a morte. Sobre esses dois pontos. Porque nós vamos, nas duas hipóteses, sempre ter a certeza de que a vida sempre triunfa, seja enquanto estamos aqui, seja enquanto deixarmos este corpo, esta vida. Então também a imortalidade, como diz Emmanuel, ela é a essência da nossa vida, essência. Então é nesse aspecto que a gente vai conduzir a reflexão de hoje. Inicialmente, eu quero fazer uma pequena homenagem àquele que é uma prova viva da imortalidade, que é o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Ele é prova viva da imortalidade, porque enquanto ele esteve aqui, na sua jornada terrena, Chico, ele deu seu testemunho de amor, de dedicação, de trabalho, de caridade. Ele viveu a sua vida toda com total dedicação e fidelidade ao Evangelho e a Jesus Cristo. E ele também nos trouxe provas consistentes e irrecusáveis da continuidade da vida. Chico Xavier, considerado o maior médium psicógrafo do mundo, ele também é considerado o maior brasileiro da história. E uma curiosidade, só aos 17 anos é que ele tornou-se espírita. E aos 92 anos é que ele tornou-se uma unanimidade nacional acima de qualquer religião. Todas as religiões o reconhecem pelo grandioso trabalho para toda a nossa sociedade. E ele, devemos levar em consideração também, que ele cursou até a 4ª série do primário numa cidadezinha em Minas Gerais, no interior, Pedro Leopoldo, com tudo que ele fez. Chico também foi indicado por mais de 1 milhão de assinaturas para o Prêmio Nobel da Paz. – 75 anos de trabalho ininterrupto, sem sábado, sem domingo, sem feriado, dedicação exclusiva, consciência, coragem, perseverança. Ele é um exemplo de dedicação para todos nós. E mais de 400 obras de aproximadamente 600 autores espirituais. Eu sonho em escrever um livro e não consegui. Chico psicografou 400 obras, cursando a 4ª série. Então nós temos que avaliar, todas essas particularidades. Mas, além das 400 obras, mais de 10 mil mensagens psicografadas a familiares. Lá na sexta-feira, no sábado, quem conheceu em Uberaba, desde as 7 horas da noite ficava psicografando até 3, 2 da manhã, e aí lia as mensagens aos pais, familiares, e aí simplesmente a entregava. Mais de 10 mil. Mas essas obras todas, de inúmeros autores, também trabalham vários gêneros, não é de um aspecto. Então, as obras poesia, obras de romance, conto, crônica, história geral, história do Brasil, ciência, religião e filosofia e literatura infantil. É muito amplo para alguém que cursou a 4ª série.
E todo esse conteúdo, ele nos trouxe em benefício para a consolação, ele trouxe como instrução doutrinária, como revelação para a ciência, para a sociedade como um todo. E a primeira obra dele, para quem conhece, Parnaso Além Túmulo, né? Parnaso significa o local onde os poetas se reuniam. Então Parnaso é onde, né, simboliza aqui, eles se reuniram após a morte. Porque esta obra, ela reúne 200 poemas, ditado por 56 poetas desencarnados. Então quem folhear, quem estudar essa obra, vai ficar admirado. Porque nesta obra está retrata ela o mesmo estilo daquele poeta que desencarnou. O mesmo estilo, a mesma forma, né? Então, poetas brasileiros e portugueses. O mesmo estilo, né? E com mais uma observação. Chico psicografou esses 200 poemas num armazém, lá nessa cidadezinha no interior de Minas, aos 22 anos de idade. Aos 22 anos de idade, apenas. Né? Mais de 25 milhões de livros vendidos no Brasil e obras traduzidas para 33 idiomas. E ele jamais se beneficiou de um centavo de toda essa riqueza, todas essas obras que foram vendidas. E todos os direitos autorais foram doados a instituições beneficentes do país. Então aqui a gente traz um pequeno resumo da vida deste irmão nosso, que é um símbolo da imortalidade e que nos ajuda muito a compreender a vida e o prosseguimento dela e de como devemos aproveitar essa vida e nos comportar, né, com essa fé no futuro sempre. E aqui eu trago um outro livro, está até aqui um exemplar, que não é obra psicografada, não é uma obra psicografada, ao contrário, é um grupo de estudiosos que conduziram uma pesquisa científica sobre as obras de Chico, sobre as psicografias de Chico Xavier. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram 45 mensagens, dentre essas milhares, que eles acharam mais, com muitos detalhes, para fazer uma averiguação, saber até onde isso é verdade, se os fatos que ele relatou nas mensagens conferem, se os nomes conferem, as circunstâncias, tudo. Esse grupo visitou os familiares, buscou informações, fez uma investigação séria, profunda, para constatar, é verídico ou algumas coisas aqui não conferem. Então, no final da obra está escrito cada ponto analisado e a 100% de fidelidade entre o que foi psicografado e o que foi, né, de fato acontecia e como era a vida daquele que desencarnou. E o que nós vamos observar nesse livro? Impressionante exatidão e fidelidade, então, nas informações acerca de parentes e amigos ainda vivos e já falecidos. Há casos em que o espírito, aquele que deu a mensagem, usa na mensagem psicografada expressões pessoais e gírias que ele usava enquanto vivo, que seria impossível de Chico saber, né? Inúmeros outros sinais de autenticidade foram analisados e quem tiver, né, oportunidade de estudar o livro e o resultado da pesquisa, vale a pena. Então, o que a gente traz aqui hoje? Eu vou destacar uma parte apenas de 3 desses 45 casos, só para a gente ter uma noção. Não sei se alguém daqui chegou aí no Chico Xavier,
Eu fui várias vezes lá com a minha família. Então esse caso aqui, até antes de falar dele, só o caso 26, que eu não vou falar, só para você ter uma ideia, é de uma italiana, uma senhora italiana que morava na Itália, e o filho morava no Brasil. E o filho, depois que essa senhora desencarnou, recebeu das mãos de Chico Xavier uma mensagem psicografada em italiano. Não foi em português, em italiano. Ela está até aqui. Caso 26, entregou para o filho. Uma língua, uma escrita que Chico nem tinha mínimo conhecimento, né? Então, o caso 33, Roberto Muscati. Este jovem, 19 anos, né? Ele morreu, ele desencarnou de choque anafilático. E ele foi usar um tópico nasal, esses que se compram aí na farmácia. Ele foi usar e teve um choque anafilático e desencarnou. O pai era médico e o pai foi até o Chico Xavier buscar notícias do filho. E aqui, o que diz a obra, não a mensagem. Este caso é uma impressionante evidência da vida além da morte. Várias expressões hebraicas são utilizadas pelo comunicante. O Roberto usou expressões hebraicas, relatando fatos e situações típicas dos costumes judeus, porque ele era israelita. Totalmente desconhecida do Chico Xavier, inclusive o que aconteceu nesse dia, o Chico precisou recorrer ao auxílio do pai que estava na plateia, porque o Chico não sabia pronunciar a palavra que estava ali em hebraico e nem o significado, né? Então, imagina que o Chico começou, aí o pai falou assim: Chico, esse é meu filho, eu sei o que ele quer dizer, é assim que fala e é isso que significa. Nesse dia aconteceu isso. Então, foi lá no grupo espírita da prece, né, onde o Chico trabalhava. Emocionou o seu pai, do comunicante, ante a leitura do nome Moisés Aron, que era o pai, o avô do Roberto, que foi mencionado na mensagem. Moisés Aron, seu genitor, né, desencarnado, e as surpresas sucessivas ocorreram. Então agora eu vou destacar um trecho deste caso 33. Olha o que o Roberto fala. Quando ele usou o tópico, né, e teve o choque anafilático. Tentei falar, mas não consegui. Um torpor suave se seguiu ao fenômeno e notei que um sono compulsivo me invadiu a cabeça. Percebi intuitivamente que me deslocava do corpo, embora permanecesse vinculado a ele. Quando então, em meio do esforço para definir o que sentia, para análise do meu próprio raciocínio, ele não sabia o que estava acontecendo, ouvi nitidamente, ele não viu, ele ouviu, nitidamente sobre mim a voz inesquecível de alguém pronunciando as palavras santas Baruch Tajan Emet. E reconheci que a frase não partia dos nossos lá de casa. Ele buscou então busquei identificar-me com a sublime expressão de louvor, mas o torpor aumentava. Então isso foi a sensação quando ele começou naquele estado de desencarnação ali. E o que significa essa palavra? Está ali embaixo, ó, abençoado seja o juiz da verdade. É isso que ele ouviu na hora daquela confusão que ele estava ali, né, naquele momento. E aí ele prossegue dizendo: o frio nas extremidades me compelia a admitir a presença da libertação física. Ele estava sentindo que ele tinha morrido. E rendi meus desígnios do eterno, tentando seguir o rumo em que a voz se expressara, qual se me houvesse transformado num pássaro ansioso para saber a direção do meu novo ninho. Ele já sabia, estou indo para um novo ninho, como nós todos aqui também vamos, né? E aí ele prossegue: já que não mantinha mais qualquer dúvida sobre a ocorrência que me separava da moradia corpórea.
ele estava consciente que tinha acabado de morrer fisicamente. A maneira do inquilino que se vê expulso da própria habitação, atendendo às influências compulsivas. No entanto, entre aquela voz e eu mesmo estava o desmaio que me consumia o discernimento. Aí, realmente, ele entrou naquele sono profundo e depois ele despertou. Então, ele relata, através de Chico Xavier, todos os fatos que ocorreram, o que ele sentiu, a voz que se aproximou, quem deu apoio, deu segurança, porque ele falou, não, esse eu conheço. Eu não estou vendo, mas sei quem é. Então ele se sentiu amparado e se conscientizou que ele tinha desencarnado. E aqui é o caso 21, que também é muito interessante. Maurício, Garcês Henrique, outro jovem de 15 anos. Ele desencarnou por um acidente de arma de fogo. Agora imagina a situação. Não foi uma bala perdida. Em maio de 76, numa manhã de sábado, um tiro acidental atingiu Maurício, estando a arma em mãos de José Divino, que era o amigo dele. Estavam os dois dentro de casa brincando e, acidentalmente, o amigo atirou no Maurício. Foi transportado para o hospital e ali veio a desencarnar. A mensagem, o que acontece? Exclui a responsabilidade criminal do amigo do José Divino. Porque nós vamos ver agora. O que ele nos diz, o Maurício, nesta carta aos familiares? Peço-lhes, dirigindo aos pais, não recordar a minha volta para cá, para o mundo espiritual, criando pensamentos tristes. Não fiquem se lamentando, não fiquem tristes. O José Divino e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho, e quando eu passava em frente à minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. Aqui ele já isentou o amigo, explicou como que aconteceu. O resultado foi aquele: hospitalização de emergência para deixar o corpo longe de casa. Se alguém deve pedir perdão, sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar ao invés de estudar. Aqui já dá um puxão de orelha para todo mundo, Hora de estudar, hora de brincar, é de brincar. E eles deviam estar estudando e foram fazer coisa errada e deu nesse incidente, Agora imagina que é só os dois que estavam em casa. Não era possível, houve uma morte, então há responsabilidade a ser apurada. E ele prossegue. Eu achei muito bonito esse começo, que ele diz assim para os pais: estou vivo e com muita vontade de melhorar. Nós devemos pensar hoje aqui, estou vivo com muita vontade de melhorar, não só depois da morte, Queridos pais, tudo aconteceu para o nosso bem. À primeira vista, não é para o nosso bem, mas essa é a verdade. E creio que seria pior para mim se houvesse enveredado pelos becos dos tóxicos, dos quais muita pouca gente consegue voltar sem graves perdas do espírito. Ou seja, se esclareceu até o motivo por que ele retornou ao plano espiritual. Ele estava indo para as drogas, e a gente sabe que a espiritualidade analisa, e às vezes naquela vida a gente se compromete mais. Veio aqui com uma proposta e a gente começa a enveredar pela porta estreita, a larga da vida, e vai piorar a situação. Então a espiritualidade faz com que as coisas aconteçam
para ele regredir, para reiniciar a proposta. Esta mensagem foi anexada no processo criminal e o juiz absolveu o réu. É o primeiro caso no Brasil que ocorreu isso. Não se conhece precedente na história judiciária. Porém, esta decisão, essa sentença, é daquelas que abrem amplo caminho para um futuro não muito distante, em que as circunstâncias não serão pesadas, não apenas tendo em conta os fatos constantes dos autos, mas também outras observações de interesse para o conhecimento da verdade real. O que está nos autos era que ocorreu um homicídio, e os dois estavam ali dentro da sala, ponto final. A verdade real, ela só veio através da psicografia de Chico Xavier, aonde o próprio desencarnado vem falar, olha, o José não tem culpa, foi um incidente, e ele tem que ser absolvido. Então isso aqui trouxe não só uma solução para o aspecto criminal, que foi feita justiça, mas também trouxe consolo para ambas as famílias, né? Imagina, o seu filho dá um tiro no um amigo dele. Então, para aquela família do José Divino, é uma consolação. Para a família dele, mais ainda. Porque os fatos foram esclarecidos e ele vem e fala assim, olha gente, estou vivo. Não reclamem, não fiquem tristes. A vida prossegue. Estou melhorando. E a mensagem número 42, coincidência ou não, é do meu irmão, Alan Charles Padovani. Foi uma das mensagens escolhidas por este grupo e ela veio para o livro, dada várias particularidades. O meu irmão, ele desencarnou com 15 anos, né? A gente vê aqui muitos jovens, né, nas psicografias, por intoxicação. E nós também não sabíamos o que ocorreu com o meu irmão. Simplesmente, ele, 7 horas da noite, ligaram para nós e falaram, está no hospital. Meio-dia do dia seguinte, ele desencarnou diretamente na UTI. Não teve nada, não se sabia de nada, onde ele estava, com quem estava. A única coisa, a informação que veio é que tinha um grupo de jovens com ele. E mais nada. Então, e não sabia o que era essa intoxicação. O que diz o livro? Este jovem de 15 anos morreu por intoxicação, administração de psicoestimulante, que ele vai falar o que é. A morte física de Alan não tinha ficado bem esclarecida. Tanto o delegado local como os familiares aguardavam o laudo policial do ML. Por que ele morreu? Do que ele morreu? Né? As autoridades encarregadas de elucidar o caso determinaram a causa. Olha, o Alan, o seu filho, morreu de intoxicação. Como? Não sabemos. Quem estava? Não sabemos. Nada mais. Então, meus pais foram a Chico Xavier, né? E de lá receberam uma mensagem de 36 páginas. E olha o nome dele como se escreve. Alan com 2 L, com 2 N e Charles com 2 S. Né? Não é comum. E assim o Chico entregou a mensagem assinada por ele. Com todas essas particularidades. O que o meu irmão fala então, em um trecho? De quando em quando, em meus exercícios estudantis, sentia aquela rajada de pensamentos sobre a morte que me invadia a cabeça. Vinha aquele pensamento toda hora. Você, Alan, não passará de 84. Toda hora. O dia inteiro. Enquanto na escola, enquanto em casa, ele ouvia aquele pensamento. E ele está explicando. Esta frase parecia quase constante em meu cérebro. E ele não sabia por quê. Mas chegou um dia diferente. Um companheiro me informou, um amigo dele, que o cheiro de benzina ou de éter nos auxilia a esquecer. E ele falava com tanta convicção que não hesitei em molhar um pedaço, uma pequena área da camisa, com alguns pingos de benzina,
perseguindo o esquecimento que eu desejava. Então o amigo falou com tanta convicção: ó, você quer esquecer isso? Usa esse negócio aqui, ó. Ele pingou e cheirou. Aí ele mesmo fala: a combinação foi efetuada entre jovens da minha faixa. No momento preciso, ingeri pelo trato nasal, tanto quanto pude, aquele cheiro, aliás, desagradável, na esperança de afastar de minhas ideias a frase que já me tornara uma compulsão. E tanto respirei aquele pedaço de camisa no propósito de escorraçar as palavras que me obcecavam, que em dado momento me senti leve e fora do meu próprio corpo. No momento que ele cheirou, ele teve uma parada cardíaca. Os amigos pegaram ele, isso tudo nós soubemos depois do Chico. Carregaram ele correndo para uma farmácia e ele ouvia, só que ele não se expressava. Quem olhava estava inconsciente. O farmacêutico falou assim: esse menino está morto. Os amigos, desesperados, carregaram ele de novo, correram para o Hospital Salete e chegaram lá, levaram ele na UTI e não teve retorno. Então foi assim que aconteceu. Então o que fez ele, fazer isso foi esse desespero, esse pensamento: você vai morrer, você vai morrer. E a mensagem, a avó que acolheu ele, a minha avó Lina, fala assim: olha, a sua programação era 15 anos. Eu sou sua bisavó, você vai ficar em recuperação, assim, assado, contou tudo. Aqui eu só trago um trecho. E aí ele fala o seguinte: desde esses dias de visitas e voltas entre alegria e perturbação, vivo esperando um meio de lhes pedir perdão a todos. O que faço agora, explicando que eu não conservava o hábito de cheirar qualquer substância tóxica. Ou seja, ele também, de certa forma, consolou meus pais, porque eles pensaram: olha, meu filho usou uma droga. Será que eu descuidei? Será que eu fui negligente na educação, no cuidado? E aqui não, ele falou assim: olha, foi a primeira vez. Ele estava desesperado. Então ele foi um consolo, e ao mesmo tempo ele fala como que é a vida depois. Ele desencarnou, mas a avó dele o conduzia a visitas na nossa casa, seguida da desencarnação. Ele ia lá, ele fala a cada um, visitou o pai, a mãe, os irmãos, um a um, e várias vezes, mostrando que a vida prossegue naturalmente. E aí ele também isenta todos os amigos: ninguém me fez mal, senão eu mesmo, e assim mesmo sem querer. Tudo se passou com a espontaneidade com que eles expõem o acontecido. E mais uma vez, rogo-lhes para que me lembrem na paz que sempre desfrutamos, paz de uma família feliz que sempre viveu e vive, ainda entre as alegrias do trabalho e da fé em Deus. E a conclusão que a obra chegou, os pesquisadores, então, é que até a data da carta psicografada por Francisco Xavier, permaneciam as dúvidas, as indagações a respeito da responsabilidade de outras pessoas, que deveria ser apurada. Mas através da mensagem também este caso foi arquivado e encerrado. Aqui eu trago uma das páginas, das 36, do meu irmão mesmo. O Chico, a lápis, sentadinho, ia escrevendo, os auxiliares iam trocando o lápis dele e trocando as folhas, sem ele parar. E depois ele lia para o público e a pessoa se identificava: está aqui a carta do seu filho, da sua filha, da sua mãe e mais outras. E assim a noite transcorria entre o mundo, o plano espiritual e este, mostrando que a vida prossegue naturalmente. E tudo mudou, porque eu não estaria aqui se não fosse ele. Chico Xavier nos dá essa linda, Emmanuel, através de Chico, nos dá essa linda mensagem: a vida não termina aonde a morte aparece.
que é o que a gente viu. Não transforme saudade em fel nos que se foram. Né? Fel é vinagre. Não é para transformar. Ter saudade, sim, mas não transformar nessa tristeza, sem fé, sem certeza. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Meu irmão falou, te visito, né? Faço parte da vida de vocês. Só que de outra forma. Mudou o endereço, né? Mudou o ninho, como diz o primeiro. Dá-lhes amor e paz. Essa é a proposta para quem vai. Dar amor e paz. Por muito que padeças. Vamos ter tristezas, lágrimas, vamos, mas a proposta é doarmos amor e paz para quem vai. Eles também te esperam, procurando amparar-te, sem dúvida. Eles nos amparam do lado de lá. Todos, aqui que eu gosto, todos estamos juntos na presença de Deus. Formar essa ideia sempre, quando um ente querido vai, mas nós estamos juntos, sempre. E aqui é de Emmanuel. Agora essa próxima frase é do próprio Chico. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros, né? Esse é o pedido, né? Nós não precisamos fazer grandes, né, superações, como escalar o Monte Everest, né? Parabéns para quem conseguiu, é importante, mas o que nós precisamos é superar, é fazer pequenos sacrifícios, pequenos, diariamente, né? Conosco, com o próximo, a favor da sociedade, né? O sacrifício de autoanálise, o sacrifício de identificar em nós as nossas imperfeições, né? Isso são grandes projetos que a gente faz, né? E, sobretudo, praticar esse princípio de Cristo, amai-vos uns aos outros. Que bom a gente abraçadinho assim, né? A vida toda. Mesmo depois que dá uma briguinha, volta e se abraça, aí é bom. E eu falei no início que a imortalidade tem que ser vista sob dois aspectos, né? A imortalidade sob o aspecto da vida após a morte, né? Que nós somos imortais e após a morte continuamos plenamente vivos. Então esse primeiro aspecto já temos comprovado pela ciência que a vida prossegue. Nós temos comprovações pelas obras espíritas, nós temos comprovações do prosseguimento da vida pelas milhares de mensagens psicografadas, não só por Chico, mas por Divaldo e outros médiuns. Mas também encontramos a prova da imortalidade no Evangelho, né? Naquela passagem do diálogo de Jesus Cristo no Monte Tabor, onde Jesus ele conversa com Moisés e Elias, né? Seres que já tinham desencarnado há séculos. E este encontro, que foi na presença de alguns apóstolos, foi exatamente para nos dar a mensagem da imortalidade. Porque estava Jesus ali conversando com pessoas que já haviam morrido. Não é outra proposta de Cristo a não ser de nos mostrar, olha, a vida prossegue. Mas também no Evangelho nós encontramos a própria ressurreição de Jesus, que ele ressurgiu após a morte, para também nos dar a mensagem da eternidade, da vida e da própria imortalidade. Também encontramos no Evangelho mais uma passagem, Jesus com Maria de Magdala, né? 3 dias após a morte de Jesus, Maria ali, desesperada, né? E Jesus se aproxima dela e fala, Maria, e ela se volta, né? E tem aquele diálogo, e dali eles
se deslocam até os apóstolos. E esse encontro de Jesus com Maria também é para nos trazer a mensagem. Porque Jesus falou: ó Maria, estou aqui vivo, meu corpo foi, mas eu estou aqui. E com nós é a mesma lei, é o mesmo princípio, né? Então, nós hoje falarmos que ninguém morre, já podemos dizer aqui nesta casa espírita que é um princípio básico, né? Não precisamos muito fazermos raciocínios e raciocínios para concluirmos que somos imortais, né? Mas 100% vai ser como meu irmão, quando eu acordar lá do outro lado, falar: ó, realmente, né, eu sou imortal. Mas o segundo aspecto da imortalidade, que é o mais importante na tarde de hoje, o mais importante, e que é o grande desafio para nós a respeito da imortalidade, é que Emmanuel fala assim para a gente: a vida é a experiência digna da imortalidade. A vida, o estar aqui deve ser uma experiência digna da imortalidade. Então o grande desafio, talvez o maior para nós, é que nós não podemos aguardar o dia da nossa morte. Nós não podemos aguardar o dia para concluirmos que somos imortais. Nós não podemos esperar esse dia. Eu vou viver aqui 70, 80 anos, para daí eu despertar e falar: nossa, realmente eu sou imortal. Não é essa a proposta. O grande desafio é viver aqui essa experiência terrena, estarmos encarnados, sabendo que somos um ser imortal, sim, mas, sobretudo, vivermos essa imortalidade no cotidiano. Esse é o grande desafio. Haroldo Dutra Dias fala assim, que nós devemos trazer a imortalidade para a corporalidade. Trazer a imortalidade, essa lei da imortalidade, para a nossa vida terrena, para a nossa experiência de estarmos aqui hoje reencarnados. E o que é trazer a imortalidade para a corporalidade? Nada mais do que estar aqui no corpo, como nós todos estamos aqui, mas a nossa mente, as nossas ações, as nossas decisões, os nossos pensamentos voltados para esse entendimento de imortal. E Emmanuel também nos lembra que há milhares de espíritos aguardando uma chance para reencarnar, para ter uma nova experiência de imortalidade, porque eles viveram aqui e não tiveram. Eles viveram longos anos aqui, mas sem esse entendimento de que deveriam estar aqui no entendimento da imortalidade. E não só acreditando que são seres imortais, e sim vivendo isso, realmente. Então, volta Emmanuel e nos diz assim: de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. De que adianta eu viver 80, 90 anos e voltar igual, ou pior? E nós só vamos nos melhorar quando a gente acreditar que a gente é imortal, mas que a gente passa a agir aqui como imortal. Aí a gente não volta, né? A gente consegue realmente eliminar muita coisa ruim, né? Então, por isso, é necessário viver a imortalidade enquanto encarnado também, sobretudo quando encarnado. Senão é crer em vão. Eu sou imortal, mas da porta para fora eu não ajo como uma pessoa imortal, né? Haroldo também faz uma reflexão assim, bem interessante. Ele pede para que a gente volte no tempo, 5 anos. De hoje para trás, 5 anos. E cada um faz uma análise do seguinte: quantas experiências cada um de nós, nesses 5 anos para trás,
foram vividas e que permanecem para sempre. Quantos momentos que a gente viveu 5 anos para trás, que você talvez não vai pensar aqui agora, mas amanhã, no decorrer dos dias, eu pensar, aquele acontecimento, ele é para sempre. Eu jamais voltaria para refazer. Eu jamais voltaria para alterar alguma coisinha. Esse que você encontrou é porque você viveu no entendimento da imortalidade. É fácil a gente entender, né? Eu pego um exemplo simples. Eu vou visitar um amigo no hospital. Eu tenho 2 formas de visitá-lo. Eu vou lá, é meu amigo, eu tenho que ir lá, né? Senão o que ele vai pensar de mim, né? Então eu vou lá e chego lá, tudo bem com você, tal, faço uma visitinha de carteira e vou embora. Isso não é uma visita verdadeira de sentimento. Mas se eu entendesse e queria, naquele ato, aquela simples visita, que ela fosse imortal, eu iria com o propósito de realmente visitar o meu amigo, conversar um pouco com ele, dar uma força para ele, fazer uma oração e, né, realmente de sentimento fazer aquela visita. Se eu passasse 2 meses, meu amigo morresse, aí eu olho para trás, como que eu visitei aquele meu amigo? Ixi, eu fui aquele dia correndo lá, pensando nas coisas, nos compromissos, nem deu tempo, na verdade, né? Fui lá. Agora, se eu me doei um pouquinho para ele, a favor do sofrimento dele, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu fiz o que eu pude fazer, né? Dentro das minhas limitações. Então, eu não me arrependo daquele ato, então eu vivi ele na imortalidade. É assim. O desafio, então, qual que é? É a gente agir na presente vida de modo que os nossos atos perdurem. Perdurem. O que eu fiz, olha, eu fiz corretamente, né? Com amor, com verdade, com fundo verdadeiro, né? Com coragem, né? Sem a máscara. Então perguntaram um dia para Francisco de Assis, olha que interessante. Seu Chico, ele estava cortando grama, capinando. Se o senhor fosse morrer hoje, o que o senhor ia fazer? Aí ele deu uma pensadinha, né? Imagina Francisco de Assis. A resposta dele. O que o senhor faria se fosse morrer hoje? Ele falou assim, eu continuaria capinando. Continuaria capinando. Por quê? Porque a vida dele, ele viveu na imortalidade. Consciência tranquila, dever cumprido, esforço, dedicação, perdão. Então ele não tinha nada. Já pensou chegar aqui no dia 11 de setembro com o Divaldo ali, e o Divaldo falou, ô Marco, tem um recadinho para você, ó, mais uma semana só, você está indo, mas você vai partir. O que eu faria? Será que eu continuaria? Ou saía no desespero, tentando resolver um monte de coisa que eu não resolvi? Então o médico de São Paulo, esses tempos, ele falou, ele trabalha na UTI, com aqueles pacientes terminais, né, que tem mínima chance de sair de uma UTI, e pensa o desespero dos pacientes. Eles sabem que está chegando o momento, então, por favor, me chama o fulano de tal, por favor, eu quero falar com a minha mãe, por favor, eu quero não sei o quê, eu preciso ver tal pessoa, eu preciso pedir perdão, eu preciso pagar uma dívida de um cara que eu enganei, que não sei, aquele desespero. Não é continuar capinando igual Francisco. Por quê? Porque ele não vive esse entendimento de viver a imortalidade hoje. Então a mensagem que a gente deixa é o seguinte, que nossos relacionamentos devem ser imortais, com a família, com os amigos, com a esposa, com o marido, né? Tem que termos este olhar, esse entendimento. Também diante das provas, dos desafios, dos dissabores que a vida nos dá, diante da ingratidão, né? Em qualquer circunstância, nós temos que ter esse olhar de eternidade, de imortalidade.
e nós vamos viver muito melhor, com mais saúde física, espiritual, emocional. Diante da própria morte de um amigo, de um parente, de um irmão, né? Que a gente vai ter saudade, vai ter lágrimas, mas que a gente não deixa o desespero tomar conta, não deixa a depressão tomar conta da nossa vida. Quando a gente não deixa isso acontecer, é porque o nosso olhar, né, é um olhar de imortal, é uma fé raciocinada, e assim por diante. Emmanuel nos fala assim, para encerrar: podemos até trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós, né? Então, como que a gente deve embelezar o mundo? Agindo no bem, se esforçando, sendo fraterno, sendo gentil, tendo coragem, perseverança, né? Fazer o nosso processo de autoiluminação, de autoconhecimento. A gente vai estar embelezando o mundo de todas as formas, sobretudo o nosso mundo íntimo. Então Jesus nos diz assim: eu vim para que tenham vida, né? E a que tenham em abundância. E essa vida não é só a presente vida, não é só após a morte, é em todos os estados em que a gente esteja, né? Assim, para encerrar, eu digo então, vamos fazer todas as nossas tarefas, pequenas ou não, como imortais. Vamos sorrir mais como imortais, vamos chorar, vamos nos abraçar, que seja, mas como imortais. E vamos viver o hoje, o amanhã e após a morte também, como imortais. Muito obrigado e muita paz a todos.